Aleluia, glória a Deus. Fica bem em frente, né? O aparelho que você sempre fica de lado. Ai, desculpa. Louvado seja Deus. Queridos, amados irmãos, graça e paz. Essa noite abençoada, maravilhosa. Estou aqui na presença de Deus, na presença deste Deus Todo-Poderoso. Aleluia, agradecendo a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Aleluia. Neilton Cardoso, abençoado de Deus, já entrou na participação Graça e Paz. Aleluia. Graça e paz, meu querido. Meus amados irmãos, nesta noite maravilhosa eu quero falar um pouco da luta interior, do homem interior, o qual o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, o homem interior e o homem exterior. Nessas lives, meus queridos, os irmãos podem participar, pode fazer pergunta, pode mandar versículos que fala no assunto. Eu aceito, não tem problema, meus queridos. As minhas lives são umas lives bem diferentes das demais, porque ela é feita com participação dos irmãos, com participação dos meus queridos e amados irmãos. Então, queridos, nosso amado apóstolo Paulo fala de uma luta interior do novo homem e do velho homem. O novo homem, queridos, simboliza o nosso espírito, ou nossa vida espiritual. O velho homem simboliza a nossa carne. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando, das nossas duas naturezas. Uma natureza espiritual e uma natureza carnal que nós temos. O novo homem simboliza o nosso espírito, ou nossa vida espiritual, como falei. O velho homem simboliza a nossa carne. As cartas do apóstolo Paulo falam muito das obras da carne, e fala também das obras do espírito. Então, queridos, essas obras da carne e as obras do espírito, elas geram dentro de nós uma guerra interior. Quando nós entendermos esta luta, vamos entender então que as obras malignas do ser humano não tem nada a ver com o diabo ou Satanás, como no sistema eles acreditam. Aleluia. O que são as obras da carne? O que são as obras do Espírito? Nós vamos caminhando aqui nesta live e vamos descobrindo. Quando o apóstolo Paulo fala quando o apóstolo Paulo fala que o que era bom ele não fazia e o que era ruim ele fazia, estava falando de uma luta no seu homem interior. O nosso espírito está impune de qualquer coisa, o nosso espírito, o homem interior, porque ele já está santificado.
por Deus e purificado antes da fundação do mundo. Agora a nossa carne, esse corpo que temos, que é o problema, é o grande problema, o que nos leva a errar e fazer coisas horríveis, é nossos desejos da carne. No sistema religioso, nas chamadas igrejas evangélicas, eles dizem, os pregadores dizem, a liderança diz que isso é o diabo. Mas, na verdade, não é. Nosso amado irmão Dino Sani está me assistindo. Ô irmão Dino Sani, graça e paz. Hoje eu estive conversando com esse amado irmão. Estava uma bênção maravilhosa hoje à tarde, conversei com ele um pouco. Foi lindo e maravilhoso a nossa comunhão. Glória a Deus, querido, graça e paz. Então, meus amados irmãos, o que nos leva a fazer coisas desagradáveis? Mentira, falsidade, engano, discórdia, lascívia, xingamento, brigas, ódio, raiva. Todas estas obras são carnais do homem exterior. O homem interior não tem nada a ver com isso, meus queridos. O homem interior, que é o nosso espírito, ele é intocável. Ele não peca, ele não erra. O que faz nós errarmos é a nossa carne, os desejos da nossa carne. Foi isto que o apóstolo Paulo nos ensinou e nos ensina. Glória a Deus. O homem interior e o homem exterior são totalmente opostos. O que o homem interior faz, o exterior não faz. Amados irmãos, por isso que o nosso amado irmão Paulo falava nas suas cartas desta luta interior que existe dentro de nós, dentro de cada um de nós. Lá no sistema religioso, como falei, eu tive lá 40 anos, irmãos. 40 anos tive lá. Eu saí de lá com a minha cabeça cheia, com a minha cabeça dominada, contaminada por esta doutrina pagã. Aleluia. Essa doutrina errante, essa doutrina antibíblica. Aleluia. Qualquer coisa que eu fazia de errado lá, eu já culpava o diabo. O diabo me tentou, o diabo me levou a errar, o diabo me levou a fazer isso, aquilo, aquele outro. Quando a palavra de Deus diz no Evangelho da Graça que isso aí não é diabo, são obras da carne, obras da nossa carne, porque o diabo não existe. Em graça, Satanás não existe, e nem diabo. O diabo não é uma pessoa, não é um ser. Ele é um nome singular. Glória a Deus. Os irmãos podem falar aí o que quiser falar. Querem fazer uma colocação? Pode fazer.
Não tem problema nenhum. Estamos aqui, não somos o dono da verdade. Nós queremos simplesmente trazer uma palavra de entendimento, de sabedoria, uma palavra de santificação, que venha santificar nossa mente, venha abrir a nossa mente para a verdade. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. O que agrada a Deus realmente é o homem interior, o homem espiritual, o homem carnal, o homem exterior. Este não tem como agradar a Deus. Como eu disse, nós temos duas naturezas, queridos. Nós temos duas naturezas. Nós temos uma natureza espiritual, que é o homem interior, e uma natureza carnal, que é o homem exterior. A carne e o sangue não pode agradar a Deus. Não pode. O que agrada a Deus são as obras do Espírito. E o apóstolo Paulo nos ensina, nos orienta, para que nós vivamos, nos esforçamos em viver uma vida espiritual. Uma vida no Espírito. Quem é espiritual, meus amados, anda no Espírito. Por que que nem todos têm o Espírito de Cristo, como diz a palavra? Porque eles não têm o Espírito de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus, irmãos, a tendência é andar nas obras da carne. Mas nós, pela misericórdia de Deus, com uma mente transformada, com a mente de Cristo, nós conseguimos andar no Espírito, viver no Espírito. Aleluia. Nosso irmão Dino Sani está dizendo: só engano no sistema religioso. E é verdade. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É importantíssimo nós conhecermos e termos o entendimento no Espírito, em entender esses dois homens que vivem dentro de nós. Glória a Deus. A religião procura santificar a carne. Neilton Cardoso está falando ali. E é uma pura verdade. A graça, quando nos foi dada, a graça, quando foi nos revelada, ela nos fala desta descoberta. A graça faz nós entender todas estas verdades da vida espiritual. Disse Jesus quando andou na terra: o meu reino não é deste mundo. Porque Jesus era e é espiritual. Ele veio dos céus de glória. Por isso que ele disse que o reino dele não era deste mundo. A sua pátria celestial não era aqui. Jesus passou aqui como um viajante, como um peregrino em terra estranha. Nós também, queridos, não pertencemos a este mundo. Louvado seja Deus para sempre. Nós não pertencemos a este mundo, irmãos. A nossa origem não é da terra, é do céu. O nosso espírito não é terreno, ele é divino. Ele veio do Pai das luzes, do Pai do nosso espírito. Os irmãos entendem isso? Claro que entende, queridos. Glória a Deus. Aleluia.
Irmãos, quando eu descobri que a minha natureza, que eu tinha duas naturezas, uma carnal e outra espiritual, eu fiquei feliz, eu fiquei alegre, eu fiquei regozijado na presença de Deus quando eu entendi que o meu espírito, ele sempre foi eterno, ele veio de Deus e se encarnou numa carne para ter uma experiência aqui na terra. Mas o Paulo espiritual já vivia há séculos e há séculos com Deus. É interessante isso, amados, nós entendemos essa verdade. Glória a Deus. Eu tinha feito aqui uma anotação, não me lembro onde foi que eu botei a anotação que eu fiz na carta de Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Eu vou ver se acho aqui, queridos, o que eu tinha escrevido aqui para mim falar com os irmãos. Eu não sei se vou achar aqui. Não estou achando aqui. Eu havia feito, meus amados, uma anotação ali nas cartas, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que eu podia ler aqui com os irmãos. A nova vida em Cristo, a nova vida em Cristo é espiritual e não é física. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente mais ainda? Irmãos, o apóstolo Paulo disse que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele está dizendo aqui, no capítulo 6 e versículo 1, portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça venha abundar? Claro que não. É claro que não. Porque nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Irmãos, se nós morremos para o pecado, queridos, como é que nós vamos viver nele ainda? Até porque, meus amados, não existe mais o pecado na terra. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele acabou com o pecado ali na cruz do Calvário. Ele aniquilou o pecado. O pecado só existia por causa da lei de Moisés. Mas depois que Cristo ressuscita, acabou o pecado na terra. O que existe agora é a carne ativada no ser humano, fazendo a sua obra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou muito feliz, irmãos, por ter descobrido essas coisas nas cartas do meu amigo Paulo, do meu amigo apóstolo Paulo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo escreveu, querido, sobre a luta interior, no versículo 14, no capítulo de número 7 aos Romanos, ele escreveu: sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero,
Isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Louvado seja nosso Deus para sempre. Glória a Deus. Olha aqui, queridos, o que o apóstolo Paulo fala aqui na sua carta, no capítulo de número 8. Agora, disse Paulo, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Ele está falando aqui, meus amados, do homem interior, do homem espiritual. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse, querido, no capítulo 8 e o versículo, aleluia, e o versículo de número 6, ele diz: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Uma mente controlada, queridos, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, elas morrerão espiritualmente. Disse o apóstolo Paulo. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Viu, queridos? Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Amém, amados? Os irmãos estão entendendo o que Paulo falou? O que Paulo escreveu? Olha aqui o meu irmão Beto, olha aqui, Maísa, o Beto, meu irmão, olha, eu nunca vi o meu irmão assistir uma live minha. Olha, primeira vez que eu estou vendo este abençoado assistindo uma live minha. Acho que é porque ele sabe que eu estou em São Paulo. Quando eu fazia lá em Rio Grande, eu nunca vi ele assistir, mas aleluia, né? Meu amado irmão, de sangue, de carne, né? Estou falando de carne, ele é o meu irmão de sangue, de carne, aleluia, graça e paz, querido, graça e paz na tua vida, na vida da tua família. Bem, amados, vamos ver o que tem mais escrito aqui para nós na carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu no capítulo 8 e número 13 o seguinte: porque nossa natureza humana, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Já falei isso aí. Mas se pelo Espírito de Deus matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados, por esta razão, que nem todos são filhos de Deus. Só é filho de Deus quem vive uma vida no Espírito de Deus. Uma vida na carne não identifica a pessoa como filho de Deus. Louvado seja Deus. A nossa amada irmã Selma Rosa da Costa, lá de Goiânia. Selma Rosa da Costa, boa noite, ela está dizendo. Graça e paz para ti, querida. Graça e paz para ti, para tua vida.
Viu? Sinta aí a presença de Deus na tua vida. Ele te ama, Ele te quer, você é dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados irmãos, Deus seja louvado, Deus seja glorificado na minha vida e na tua vida. O Senhor quer que vivamos uma vida no Espírito. No Espírito. Ainda que temos esta carne coberta no Espírito, ainda que o Senhor nos dê um corpo, e que este corpo anseia por comida, por bebida, mas nós temos que viver uma vida no Espírito. Olha aqui a minha cunhada também, Maísa, Nádia Yankee, está assistindo, esposa do meu irmão que acabou de falar ali. Graça e paz, Nádia. A tua filha, ó, tá abençoada aí, Francisco Morato. Falei com ela este sábado, ela disse que tá bem, tá feliz, tá agradecida a Deus pelo trabalho, pela família onde ela tá vivendo, viu? E em breve nós vamos nos encontrar, em nome de Jesus. Deus vai preparar um dia aí, um final de semana para nós estarmos ali. Amém? Então, meus amados irmãos, saiba que você tem duas personalidades, você tem duas naturezas. Aleluia. Amor, ela tá pedindo permissão para entrar no Facebook, no vídeo. Eu não sei como é que se faz isso. A Nádia. Aqui diz chame essa pessoa para participar do vídeo. Então é só clicar ali, né? Então tá. Ali, adicionar. Agora é com ela. Amados irmãos, o nosso homem interior é o que serve para Deus. O nosso homem interior é o que agrada a Deus, não é o exterior. É o homem interior que agrada a Deus. Então, meus queridos, amém, amados? Nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós, meus irmãos, somos espirituais. Nós não somos carnais, somos espiritual, porque nós viemos de uma pátria celestial. Nós viemos de outro lugar espiritual. Se nós somos filhos de Deus, somos espíritos também. Aleluia! Assim como os anjos são espíritos ministradores da parte de Deus, nós também somos como anjos, espíritos ministradores da parte de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus para sempre. Eu fico muito feliz, irmãos, por saber que dentro de mim há um homem interior, um homem espiritual que agrada a Deus. E que este homem espiritual, ele não peca, ele não erra, ele não fica doente. Nada. Agora tem o outro homem carnal,
E este homem carnal é uma luta constante contra o homem espiritual. Como eu falei antes ali, é a obra da carne e a obra do espírito. É o espírito lutando contra a carne contra o espírito. E existe esta guerra dentro de nós. Mas aleluia, irmão, nós vamos fazer. Deixa. Não foi possível, você agora convidado. Amados irmãos, já estou indo para o final da minha live. Ainda estou me adaptando aqui no novo estado, na nova casa. Mas daqui a pouquinho, irmãos, eu vou fazer uma live bem melhor, com a participação de uma pessoa muito importante. Não vou dizer o nome agora para ficar no segredo, para ficar na ansiedade. Na próxima live que eu for fazer, possivelmente na sexta-feira, no mesmo horário, 7h30 da noite, vou estar aqui de novo fazendo uma outra live com outro assunto. E essa pessoa vai estar comigo aqui para falar alguma coisa da parte de Deus. E ela vai dizer aqui para todos nós o que Deus representa para ela. O que Deus representa para a sua vida. E ela vai dizer aqui como Deus trabalhou na vida dela, como Deus fez tudo na vida dela. Hoje ela pode dizer que é uma vencedora. Uma mulher vencedora, porque ela tem este Deus maravilhoso dentro dela, que guia ela, dirige ela para onde Ele quer. E quem é dirigido pelo Espírito, irmãos, é mais do que vencedor. É mais do que vencedor. Os irmãos sabem por que tem tantos crentes derrotados hoje, que estão derrotados completamente? Porque estão vivendo uma vida mais na carne que no Espírito. Quando vivermos no Espírito mais, meus amados, nós vamos ser mais abençoados, mais vencedores. Porque agrada a Deus. E quando agrada a Deus, o Senhor, Ele vem sobre nós. Amados, uma coisa interessante, linda. No viver em graça, é totalmente diferente do viver no sistema religioso. O nosso entendimento, meus amados irmãos, em graça é perfeito, é puro, saudável a Deus. Porque o apóstolo Paulo disse que nós temos a mente de Cristo em nós, ativada. A nossa mente foi libertada, foi salva por Ele. E nós, meus queridos, em graça, nós não temos necessidade nenhuma de pedir alguma coisa para Deus. Por quê, irmão Paulo? Porque tudo é nosso, queridos. Tudo é nosso. O Senhor já nos deu todas as bênçãos, materiais e espirituais. Então não precisa pedir, não precisa pedir nada para Ele, porque Ele já nos deu. Agora é só nós esperarmos o tempo das coisas acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Há tantas pessoas nesta terra, nesta vida, irmãos, que estão tão ansiosas pelas coisas daqui. Eles só pedem a Deus as coisas daqui. Por que eles não pedem a Deus as coisas de lá?
que são eternas, que não perecem. Por que, meus amados, que as pessoas se preocupam tanto com as coisas desta terra? Por que que elas pedem tanto a Deus, fazem campanha para adquirir mais coisa, mais prosperidade? Mas isso aqui é da terra, querido. Isso aqui vai morrer, isso aqui vai falecer, isso aqui vai perecer. Mas quando nós buscamos as coisas do alto, as coisas espirituais, que são eternas, não morrem, são imortais. Irmãos, sabem por que nós não podemos ficar ansiosamente buscando as coisas deste mundo? Porque nós não somos daqui, nós não somos cidadãos deste planeta, nós somos cidadãos de outro planeta, de outra terra. Jesus uma vez disse, não ajunteis tesouro aqui aonde perece, mas ajunteis tesouro no céu. E vocês notem, irmãos, que há uma grande ansiedade do ser humano, eu digo do sistema religioso até, para receber as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, quando Deus já nos deu tudo. É só nós termos o entendimento espiritual que o Senhor já nos deu tudo, não precisa você pedir nada para Deus. Não precisa, porque Ele já te deu tudo. Amém, irmã Selma? A irmã está entendendo a mensagem, querida? Amém? A Nádia, esposo dela, entendam isso. Não precisa nós pedir nada para Ele. Não precisa nós fazer campanha para Ele nos dar as bênçãos. Não precisa. Não precisa você dar o seu dízimo para tocar no coração de Deus. Nós não conseguimos tocar o coração de Deus com dízimo, irmãos. Nós não conseguimos tocar o coração de Deus fazendo campanha de prosperidade. Porque a graça de Deus é de graça. O Senhor diz, vinde a mim, comei pão de graça. Não precisa você pagar nada para receber de Deus. Mas hoje a gente vê um ensinamento errado, um ensinamento mesquinho, um ensinamento maligno da parte das pessoas lá dentro do sistema, dizendo que se você não for dizimista, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, você vai estar entristecendo a Deus. A maior mentira que os pastores estão pregando hoje é isso. Se você não ser dizimista, o devorador vai devorar a tua casa, vai devorar o teu alimento, vai devorar o teu dinheiro. Eles chegam a dizer até, queridos, que você deixa o dinheiro todo na farmácia, em remédio, porque você não é dizimista. Isso é mentira. É a maior mentira descarada, cara de pau deles. A palavra de Deus não diz isso, irmãos. Eles estão falando uma coisa que não está escrito na palavra. Não está escrito na palavra de Deus. Deus não quer o teu dízimo. Deus não quer nada de você, porque Ele é espírito. Ele não é homem, Ele não é carne, Ele é espírito. Para que Deus quer o teu dízimo? Para que, me diz? Agora o teu dízimo, quem quer não é Deus, é eles que querem o teu dízimo. Depois que eu deixei de dar o meu dízimo para eles, para encher o bolso deles, a minha vida melhorou e muito. Começou a sobrar, começou, viu, amados? Então, se fosse verdade que o devorador ia devorar a minha vida, então eu estava pobre, meus queridos, eu estava um mendigo, né? Faz 2 anos que eu não dou dízimo. Não. Amados, não existe dízimo.
Não existe dízimo na graça. Em graça, o evangelho da graça. O apóstolo Paulo não fala de dízimo no evangelho da graça. O apóstolo Paulo não fala. O que fala de dízimo é o evangelho da lei. É o Velho Testamento. É a lei mosaica que fala de dízimo. É o Velho Testamento. Por isso está dizendo, querido, velho é velho. Não tem proveito para nada. O que tem proveito é o novo, não é o velho. E no Novo Testamento, Jesus, o ressuscitado, ele não fala mais em dízimo. Amém, queridos? Ele não fala nada disso aí. Quem está falando isso é este sistema evangélico, esse sistema religioso de mãos dadas com a católica. Eles falam tanto dos católicos que adoram imagem, mas eles fazem o pior que os católicos. Eles estão mentindo para o povo, enganando o povo, amedrontando o povo, dizendo que eles vão para o inferno se não der o dízimo. Viu, amados? Não faça mais isso não, irmã Selma. Não faça mais isso não, Nádia. Não dá o teu dinheiro para os pastores, não. Não dá, não dá. Pega o teu dinheiro, compra uma sacola de comida, compra 5 quilos de arroz e leva para uma família carente. Este é o verdadeiro dízimo. Isso aí agrada a Deus. Claro que agrada. Agora, levar 10% do teu salário, que já não dá para nada, e você tem que tirar 100 e poucos reais do teu dinheiro e entregar no bolso do pastor, é no bolso do pastor, não é na mão de Deus. Mentira. Deus não precisa do teu dinheiro. Eu estou falando aqui uma verdade, queridos. Eu tenho base na palavra de Deus. Eu não estou criando uma doutrina nova. Eu estou falando o que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo trabalhava para ganhar o seu dinheiro justo. O apóstolo Paulo, os pastores hoje não querem trabalhar. Não querem trabalhar. Por que eles não querem trabalhar? Porque eles sabem que é mais fácil ganhar dinheiro dos trouxas, daqueles irmãos que vão para a igreja. E eles passam mel na boca deles, eles manipulam os irmãos na maior cara de pau e ficam pedindo o dízimo para os irmãos, dizendo que é para Deus. São cães gulosos, diz o Neilton está falando aqui, ó, cães gulosos. São cães gulosos mesmo, lobos devoradores. Lobos que querem devorar a lã da ovelha. Aqui, ó, meu amigo Antônio Xavier, lá de Rio Grande, meu amigo do sindicato. Boa noite, irmão Paulo, Deus abençoe. Isso aí, Toninho, Deus te abençoe, meu querido, também, tá? Um grande amigo que eu tenho, gremista, tá lá com a camiseta do Grêmio. A Maísa está aqui perto de mim, irmãos. Quando eu conheci ela, em abril, dia 2 de abril, a gente começou a falar sobre a graça. E ela dizia para mim, Paulo, tudo isso que tu está me falando, eu não fazia. Não dava dízimo, eu era contra a Santa Ceia. E eu gostei, irmãos. Gostei. Gostei. Menos um para enriquecer os cofres da igreja, a conta do pastor. E a gente se dá bem, irmãos, porque a gente tem o mesmo entendimento, a mesma visão, o mesmo espírito. E nós vamos estar falando sim, irmãos. Nós vamos estar falando nas nossas lives a palavra de Deus. Nós amamos os irmãos da igreja, amamos os nossos irmãos que estão lá dentro do templo, amamos. O que nós não amamos, queridos, é o que a liderança está fazendo, está pregando, está ensinando. O irmão Dinussani está dizendo, estão aí por causa do salário. E é verdade,
Eles estão lá dentro, Maísa, não é por causa do amor às almas, aquele amor, sabe, de Deus, não, é por causa do salário. Quando sai da igreja, eles não curam o irmão, não ligam para o irmão, não procuram saber se o irmão tem comida em casa. É isso aí. É esse evangelho podre. É esse ensinamento maldito que eles passam para o povo. Mas nós temos, irmãos, do lado da verdade. Amém, queridos? Estou terminando a minha live agora. Já estou quase 1h, 8h20. Eu já comecei um pouquinho atrasada. Sexta-feira, meus irmãos, nós vamos estar aqui de novo, 7h30. Nós vamos estar aqui 7h30 da noite para mais uma live diante dos meus irmãos. Obrigado pela participação do Antônio Xavier, do Toninho. Obrigado pela participação do Neilton Cardoso, da irmã Selma, do irmão Dino Sani, do Neilton Cardoso. E vamos fazer, meus irmãos, que essa palavra, que este evangelho da graça corra velozmente nos 4 cantos da terra. Amém, queridos? Amém? Melhor noite para vocês. Graça e paz. Amém, amados? Se Deus permitir, amanhã estaremos mais um dia vivendo com Ele. Estaremos servindo a Ele em espírito e em verdade. E estamos juntos, ó. Estamos juntos, unidos em Cristo. Amém, amados? Glória a Deus.